tudo bem? Hoje a conversa é com o André Benatti. Deixa eu fixar aqui. Ó, Lili já tá chegando aí. Bem-vinda, Lili. Sejam todos bem-vindos. Oi, Eve. Bem-vinda. Hoje a conversa com o André é sobre vendas. A gente vai falar sobre a importância de saber vender, independente da atividade profissional que a gente realiza. E a gente espera que essa conversa seja... O André já está aí, seja muito importante para todos. Lembrando que depois eu subo lá para o YouTube, deixo também salvo aqui no Instagram e lá no YouTube também, canal Escola de Descobertas. Aproveita para se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveu. Já se inscreve, aciona o sininho para receber notificação. Já vou aceitar o André. Olá, olha o Rapor ali, ó. Olha aí. Ah, Olha a cor do meu time. A cor do meu time. é mesmo, olha só que legal. Seja bem-vindo, querido André. Muito obrigado, Simone, pelo convite. Muito Fico muito feliz de estar feliz aqui que com tu tenha você. aceito. Ah, que bom, coisa boa. Fazendo uma conexão hoje de Porto Alegre, Valinhos, né, tu tá? Valinhos, Valinhos, 100 quilômetros Isso, da capital São Paulo. muito bem. Fico muito feliz que tu tenha aceito o meu convite para a gente conversar esse assunto. Eu acho que é de extrema importância, né, para todos os momentos da carreira da gente. Eu acho que a gente tem uma percepção aí parecida, né, em relação à importância de saber vender. E eu quero começar, André, dizendo o seguinte, que para quem não assistiu aí, quem está entrando aí e não segue o André ainda, comece a seguir o André. O André fez uma coisa que eu assisti, assim, 21 dias, né, de lives que É, fez às 5:30 da tarde, e eu não assisti todas, assisti várias, né, aprendi muito com o teu conteúdo sobre vendas, e mais do que isso, André, eu achei que foi muito inspirador, porque eu pensei assim, olha, eu não sei se eu faria, né, 21 dias de live todos os dias ali, né, fielmente cumprindo com a meta, né, eu fiquei realmente, eu achei muito inspirador o que tu fez. E assim como eu, talvez outras pessoas também tenham se inspirado pela tua iniciativa de fazer essa meta que foi contigo, né? Tu fez um desafio que era teu exato. ali, né? Parabéns. Ah, muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Fiquei muito feliz quando você me mandou uma mensagem, né, me convidando para falar sobre esse assunto. Eu amo falar sobre vendas e eu acho que vendas está presente no nosso dia a dia, né, o tempo todo, e principalmente porque a gente lida com pessoas, né? Quando a gente vende, a gente está lidando com pessoas. Então, por isso que eu fiquei muito feliz, porque realmente é a sua característica também de lidar com pessoas e lidar também de maneira muito respeitosa, né? Desde todos os momentos que nós encontramos em treinamentos, né? Então você sempre teve essa linha de tratar as pessoas com respeito, né? Então, acima de tudo, o respeito porque é uma outra pessoa do outro lado. Então, muito obrigado, estou muito feliz mesmo de estar aqui com você, por esse convite. E eu fiz esse desafio, esses 21 dias, porque o que acontece? A gente está passando por um momento muito complicado, né, na nossa economia, e eu vivo em vendas, principalmente em venda de serviço, já há vários anos, mais de 15 anos. E quando eu comecei a olhar que o mercado de serviço é um mercado que talvez vai demorar um pouco para retomar também, né? Mas é um trabalho, principalmente para quem trabalha em ramo industrial, vendendo serviço para empresas, né? Então aí eu resolvi fazer essas lives no sentido de que, olha, vamos juntar força e vamos cada um trocar experiência, que alguma coisa que vier a mais pode somar nas estratégias, né? E foi muito legal os feedbacks, pessoal assim que uma dica que pegou e colocou em prática e falou, nossa, como que muda realmente a visão, né? E agora eu tô programando mais, acho que a partir da semana que vem eu vou falar sobre estratégias mentais na questão de vendas, né? O que está por trás e tudo, quando a gente começa a querer prospectar, como que a gente pode lidar de maneira respeitosa com o cliente, né? Então, esse que é o meu objetivo, esse é o meu trabalho em vendas. Mais uma vez, muito obrigado.
Muito legal. Eu aprendi muito te ouvindo e é muito legal isso, né? Tu fala com uma naturalidade sobre a venda que a gente percebe que esse é o teu é o teu melhor, né? Onde talvez tu atue da tua melhor forma, assim, porque tu realmente fala com muita naturalidade e gostando daquilo. E é para a gente abrir nossa conversa, assim, André. Eu gosto sempre de expor o que me motivou a pensar no tema para essa conversa, né? Então, o que acontece, assim, a maioria dos trabalhos de desenvolvimento que eu faço, eles têm o foco na carreira. Então, mesmo que seja um treinamento, as pessoas estão se desenvolvendo profissionalmente, né? E eu vejo com muita frequência as pessoas falando: eu não gosto de vender, eu não dou para venda, a venda não é para mim, né? Ou mesmo, sei lá, agora eu botei a blusa da Cris Winter, vou tirar uma foto que depois vou botar, né? Não vai pensar que eu tô querendo te vender, não vai pensar que eu tô ganhando alguma coisa com isso, né? Como se por trás da venda tivesse algo que fosse errado, né? Como se Exato. e se eu quiser te vender, qual o problema? Tem alguma coisa errada em eu querer te vender? Porque sim, alguém vende, porque eu compro, então alguém vende para mim. Né? Exatamente. E eu acho que o Exatamente. objetivo é a gente desmistificar um pouco isso, assim, né? E tirar esse significado pejorativo que tem na venda e a gente ver o que a gente pode ganhar aprendendo com a venda, né? Exatamente. Assim como tem aquelas pessoas que falam assim, aquilo lá é bom de lábio, deve ser um bom vendedor, né? Ou senão a pessoa fala assim, não, eu sou muito bom assim para comunicar, para ser comunicativo, e então eu posso ser um bom vendedor. Nunca vendi nada, mas eu posso ser vendedor, porque eu tenho uma lábia muito boa, né? Então, é justamente aí que é a questão da venda. Quando eu comecei a querer entrar nessa jornada, né, de treinamento e consultoria em vendas, eu comecei a olhar a seguinte cenário. Eu vinha de anos já fazendo vendas de serviço técnico, e você vende treinamento e você sabe o quanto que é complicado você se diferenciar no mercado, né? Então é o serviço técnico, vender treinamento. Então eu vendia serviço técnico na área de engenharia, e aí quando eu comecei a entender todo esse processo, é o seguinte, o que está por trás da venda? Não tem que ter lábia, não tem que... Sabe? É uma questão do quê? Você colocar processos para funcionar. Então, como você faz um arroz, você cozinha lá um arroz, você tem um processo, né? É a mesma coisa da venda. E essa questão de você falar assim, nossa, vendedor, não quero nem saber de vendedor, porque é a nossa cultura. Há alguns anos atrás, a gente sempre teve aquela questão de que que você vai na loja e tem aquele vendedor enchendo o saco. Você pode começar a perceber que até nas lojas o atendimento está começando a se diferenciar. Por quê? Porque até o vendedor de loja, ele está lá para te prestar uma consultoria, para te oferecer uma solução. Às vezes, quando a gente fala de serviço, você fala assim, é muito comum você chegar para um cliente e falar assim, olha, você pode vender para ele a solução completa, mas pelo seu jeito de agir, você fala assim, olha, mas só nesse momento, esse serviço é suficiente, que é 10% da solução completa. Por que tem pessoas que têm pavor de vendedor? Porque lá atrás existia isso, eu vou tirar proveito, né? Eu tenho como... Então, principalmente quando começou a ter aquele boom da economia, 20 anos para cá, né, década de 90 para cá, então era muito comum isso, as pessoas tirar proveito. Agora não. Hoje em dia a gente começa a ver que a função, a carreira de um vendedor, de uma vendedora, é lindo. Se você começar a perceber e analisar a carreira, você deve atender vários pessoal de comercial, você começa a ver que a pessoa deve ter começado lá atrás como assistente e hoje ela é um nível sênior de vendas. Por quê? Aí você fala, porque ela tem habilidade, ela é boa de lábia? Não, porque ela desenvolveu habilidades do processo de vendas. Saber o momento certo de falar com o cliente, saber o momento certo de agir, né? É muito comum, assim, você ver, quando você manda uma proposta, então tem pessoas, eu atendo empresas que começam a falar para mim assim, André, não estou conseguindo converter. Eu mando proposta, mas não consigo fechar. Aí você começa a analisar o follow-up do cliente, dessa empresa,
O vendedor está a cada 3 dias ligando para o cliente, porque ele não entende que existe um processo de aprovação, né? Então, quando você começa a desenvolver isso, essa habilidade, você começa a ver que a área de vendas, a carreira de vendas, as habilidades de vendas, eu conheço pessoas que são extremamente tímidos e que são ótimos vendedores, porque eles sabem fazer o processo, eles sabem acompanhar o processo de venda. É extremamente importante isso, né? A gente entender como o processo de venda acontece, né? Eu confesso aqui que eu também não gosto de vender. E eu acredito da seguinte forma, eu não preciso gostar de vender. Exatamente, é isso aí. Eu não preciso gostar de vender, mas eu preciso saber vender. Porque em algum momento eu estou vendendo o meu trabalho. Né? Eu costumo dizer para as pessoas que eu atendo ou que eu tenho cursos que a gente precisa sim saber se vender. Ai, que horror, eu não me vendo. Vende. Tu vende o teu trabalho em troca de dinheiro. Exato. Isso é uma venda. Então, seja um produto, um serviço, às vezes o produto é mais fácil das pessoas venderem porque tem algo concreto para entregar, né? O serviço, talvez, eu não tinha pensado nisso, pensei agora quando fui te falar, mas talvez o serviço tenha essa dificuldade por ser algo intangível. Então, assim, eu vejo essa xícara, eu sei quanto ela vale no mercado, eu sei por quanto eu posso vender, né? Então, se eu quiser vendê-la para ti por R$200, fica mais claro para mim que eu estou me aproveitando de ti ou estou vendendo algo que não vale tudo isso, né? Exatamente. E se eu te vender por R$5, também fica claro para mim que talvez eu esteja vendendo por menos do que eu poderia. Então, é mais fácil da gente ver no produto, né, em função do tangível. E no serviço tem essa dificuldade, né? Às vezes a gente não sabe lidar, não sabe dar valor para o nosso próprio trabalho, né? E também não sabe como quantificar isso para poder colocar um valor. Exato. Porque é o seguinte, no serviço, eu costumo dizer que quem vende serviço é um mágico, né? Vende uma obra de arte. Porque realmente a maioria do serviço é intangível, você não consegue testar. Então, o que você vende? Então no processo de vendas de serviço, o que você vende primeiro para o cliente? Vende a confiança. Porque, vou imaginar o seguinte, você é chamado para vender uma consultoria, vender um treinamento. Você tá lá atendendo a empresa, a instituição? Não, você está atendendo uma pessoa que faz parte da instituição. Então, quando você começa a olhar primeiro que você está atendendo uma pessoa e que o problema não é da empresa, o problema é da pessoa, porque ela é responsável por aquele assunto. Então, quando ela te chama, aí sim, depois ela vai atender o objetivo, que é entregar a demanda dela lá para a empresa que ela trabalha. Quando você começa a entender esse lado, você começa a falar assim, bom, então primeiro eu preciso mostrar para aquela pessoa que eu sou confiável, que o meu serviço é bom. E como que eu faço isso? Respondendo todas as perguntas, chegando no horário certo, cumprindo os compromissos com o cliente, conhecendo da minha solução, né? Então, quando você começa a pensar nisso, você manda a proposta para ele, você não tem mais que você não tem mais que ter, vamos dizer assim, saber vender. É igual você falou. Por quê? Você já vendeu lá atrás. No primeiro contato com ele, você já vendeu. Quando você fecha o primeiro contrato com o cliente e você entrega o serviço, aí você fala, muita gente pensa assim, eu vendi o primeiro serviço, fechei o contrato, agora acabou? Não, está só começando. Porque você pode gerar uma recorrência com aquele cliente com uma entrega bem feita, um trabalho bem executado, um serviço bem feito, né? E aí você vai estar vendendo automaticamente para esse cliente. Se você trouxer isso para uma questão de uma entrevista de emprego, é a mesma coisa. Porque você está indo para uma entrevista de emprego e você está fazendo o que lá? Você está vendendo para uma pessoa que você nunca viu as suas habilidades profissionais e a sua confiança. Por isso que muita gente que tenta fazer entrevista de emprego e tenta ser o que não é, acaba não passando, né? Na primeira etapa, na segunda. E aí, qual a diferença de você vender um serviço e você está no entrevista de emprego? Nenhuma. É o processo tá aí, ó. Primeiro, a minha conexão com o cliente, a vender a minha confiança, fazer ele confiar em mim, e aí sim você caminha com o processo. Eu pego vários clientes que falam assim,
que ele não está conseguindo nem converter visita. Ele tem uma demanda, porque o site dele é muito bonito, ele gera, não consegue converter demanda de visita. Porque na primeira ligação, o vendedor lá, a vendedora dele já é popstar. Aí você não consegue realmente converter. Então, essa é uma dinâmica de serviço, essa é a dinâmica do processo de serviço. E outra coisa também, assim como um produto, vários serviços hoje em dia virou commodity, né? Virou uma contratação assim comum, algo que muita gente faz. Então, cada vez mais aí está o processo de você encantar seu cliente, de você se diferenciar com seu cliente no atendimento, no trato com ele. Isso. Fundamental, né? Quando eu digo que eu não gosto da venda, eu tenho que ter a clareza de que eu preciso vender, né? Porque as pessoas que vão me contratar, elas estão comprando o meu serviço, né? Então, por exemplo, assim, eu coloco um vídeo, por exemplo, né? um conteúdo escrito, mas eu estou oferecendo algo, não tenha uma má intenção em fisgar a pessoa. E aí eu queria fazer um link, André, que tem um estilo de venda, e talvez esse seja o culpado de a gente dar esse significado pejorativo à venda, que é aquela venda pelo inconsciente, né? É aquela venda que eu gero gatilhos, é aquela venda que eu trabalho pela escassez, né? É o último dia, não percam, né? Últimas vagas. É lidar com a comunicação pelo inconsciente, né? E mostrar para a pessoa algo que ela não sabe lidar e que ela acaba decidindo pela venda, muitas vezes no impulso, né? Tem até uma categoria de venda que se chama venda por impulso. Então, esse método de venda eu não gosto, não pratico. Acredito que um dia ele vai deixar de existir, inclusive, né? Então, assim, eu gosto de lidar pelo consciente, de ser honesta, de ser verdadeira, né? De dizer a verdade. E se a pessoa não me comprar, tá tudo certo, tá tudo bem, e vamos para a próxima, porque uma pessoa vai comprar, né? Então, exato. Eu queria que tu falasse também um pouco em relação a isso também. Então, isso ela se disseminou demais nos últimos anos, principalmente com a questão da internet, né? E da questão de marketing digital. E eu comecei a estudar isso também, né? Acho que todos nós trabalhando com venda começamos a querer entender. E aí, o que acontece? Veio até tem um livro que me fez mudar até uma percepção melhor dessa questão e ter uma opinião formada a respeito disso, que chama Leis da Influência, esse livro. Que ele fala o quê? Ele fala sobre o quanto nós, na nossa cultura, nós somos influenciados, né? Então, por exemplo, no Brasil é muito comum você estar andando, você está no shopping, vê uma fila, aí você fala assim, nossa, tem desconto lá. Porque nós somos influenciados por isso. A nossa cultura é influenciada por isso. Outra coisa, é você recebe alguma coisa de alguém, e aí você se vê na obrigação de você retribuir esse favor. Quer gatilho maior que esse? Então, o que o pessoal começou a fazer no marketing? Começou a trazer isso e encaixotar isso. Então, começar a vender essas coisas prontas. Frases, usa essa frase, depois vem essa, depois vem aquela. Né? Assim, mais ou menos isso. Faz o seguinte, coloca lá um produto para vender e fala que é só amanhã. É só até amanhã. Aí, daqui 3 semanas, continua lá o mesmo preço. Aí acontece o quê? As pessoas, essa lei da influência também mostra que ao longo do tempo as pessoas vão começando a se vacinar com isso. Quer ver só? Começa a ver essa questão de pirâmides. Antigamente era fácil ganhar dinheiro. Hoje, quando alguém chegar com pirâmide para você, você vai querer participar? Não vai. A grande maioria não vai. Por quê? Já foi desmistificando isso. Por isso que eu sempre acredito que o maior gatilho que existe, o maior que eu chamo de estratégia mental, a maior das estratégias é você realmente mostrar para a pessoa que você é honesto, que você é digna daquele trabalho, que você é focado na solução para ele, em resolver o problema dele, e as pessoas entendem isso. Você quer ver só uma coisa? Um tempo atrás eu estava participando de uma concorrência, isso foi no ano passado, e essa concorrência é uma concorrência muito grande.
E tinha uma empresa que estava concorrendo comigo, que era maior, era uma baita de uma empresa, mas muito maior que a minha. O que eles faziam? Eu levava o meu cliente para almoçar em restaurante caro em São Paulo. Foi levar os caras até para o Texas para fazer treinamento lá de uma semana. E eu falei assim, como que eu sabia disso? O mercado, né? Eu estou no mercado há muito tempo, é a fofoquinha de mercado. E eu falei assim, vou manter o meu foco, que é o quê? Meu foco era o cliente, era resolver o problema dele. Não estou nem aí se ele está indo viajar, se ele está indo comer fora, lugar caro. Não estou preocupado. A minha solução é a melhor. Então, eu mantive esse foco. Para te falar o que eu fiz para ele, fora do meu foco, foi mandar para ele 4 vídeos que eu tinha feito a respeito do assunto lá que ele queria resolver. Eu mandei para ele, como eu vendi esse vídeo, e eu mandei para ele de graça. O que aconteceu no final das contas? Ele fechou com a empresa que eu trabalhava. Por que ele fez isso? Porque ele falou assim para mim, eu fui entendendo isso ao longo do tempo, que eu sempre tive focado na solução dele, eu sempre tive focado em resolver a questão, e de tempo em tempo eu mandava para ele assuntos que era para construir ainda mais a solução que eu estava vendendo para ele, para fortalecer aquilo lá. Quer gatilho maior que esse? Não precisei pagar nada para ele, levar ele nem para os Estados Unidos. Foi apenas manter o foco. Por isso que eu falo que eu acredito depois que você lê esse livro, você começa a entender que isso faz sentido. Porque as pessoas começam a entender que o outro lado está querendo tirar vantagem. E é inconsciente. Não é? A gente estuda muito isso da questão do inconsciente, e o nosso consciente ele vai sendo treinado, ele vai sendo alimentado. E aí chega uma hora que a pessoa pode até comprar. Quer ver uma coisa só? Você não compraria nada por impulso, porque você, Simone, você tem as ferramentas, você tem um processo de entendimento, então você pode até comprar por uma outra razão, mas não por impulso mais. E aí as pessoas estão começando a entender que ao longo do tempo elas estão sendo enganadas. E aí daqui a pouco isso vai por água abaixo. Aí tem que mudar a estratégia. Entende? Então tudo é questão da gente entender assim, eu posso até tirar vantagem agora, mas daqui a pouco eu não consigo mais manter aquele cliente. E para mim é muito pior eu perder um cliente que eu já conquistei, né, do que eu ter que buscar outro. Quanto custa buscar um cliente novo? Né? Faz sentido isso, né? Faz muito sentido. E é muito legal, assim, quando tu fala isso, me lembra de quando a gente vai numa loja comprar algo e não tem para vender ali. E o vendedor se empenha em te dizer onde tem, como é que é, te ensinar até onde fica o lugar. Né? Exatamente. E ele não tem para vender, ele não vai ganhar nada com isso. Mas ele vai ganhar sim, ele vai ganhar o prestígio, né, de muito provavelmente tu voltar naquele lugar, né? Exato. Então, tá vendo? Olha que gatilho, olha que estratégia mental, sem ele querer, porque ele está querendo te ajudar. Só que ele plantou no seu inconsciente que quando você precisar de uma outra coisa, que você sabe que ele vende, você vai lá. Porque ele te ajudou no momento que você precisou. E você pode ver que ele não tinha interesse nisso. O interesse dele qual que era? Era genuinamente ajudar você a resolver seu problema. Então, quando a gente traz isso numa discussão de vendas, de produto, de serviço, você começa a ver que isso é o maior dos gatilhos, o maior das estratégias. Né? E usar coisa pronta pode até dar certo, e dá certo. Em algum momento dá certo, mas não se sustenta. E aí, esse não se sustenta, acaba ficando bem mais caro para a gente lá no futuro. Né? Isso. E a gente fazer isso de forma verdadeira, como a gente dizia antes, né? Não com o interesse de ganhar a venda depois, né? Mas com o interesse de realmente ajudar aquela pessoa a solucionar o que ela está precisando naquele momento. Exato. Né? Porque o vendedor que utiliza a loja que tem, talvez tu nem é da região, tu nem vai voltar mais ali, né? Então, se ele ficar pensando na próxima venda, talvez não dê certo. Mas se ele pensar em realmente resolver a solução, o problema, trazer a solução para o problema daquela pessoa ali, ele vai ganhar, né, a fidelidade. Então, é exatamente isso que está por trás da questão de vendas. Né? Quando a gente fala, não nasci para ser vendedor, mas você trabalha numa função que você resolve problemas. Né? Então, olha só, quando você começa a olhar para essa ótica, você resumiu assim de forma fantástica o processo de vendas. Né? Porque o que é o trabalho de um vendedor, de uma vendedora? É resolver um problema de um cliente. Seja comprar uma roupa, seja um serviço técnico, um serviço especializado.
quando você se coloca verdadeiramente presente na frente dele, na questão de ajudá-lo a resolver e criar um link, né, um foco, uma conexão, está feito o processo de venda, não precisa fazer mais nada. Quer dizer, lógico, você tem que monitorar tudo, mas a parte principal, você já vendeu, que é o quê? Quando a gente fala vender imagem, o que é vender imagem? É justamente isso, é você mostrar para o outro lado, para outra pessoa, que você, no seu papel de vendedor e vendedora, você conhece o que você faz, você sabe do que é necessário para resolver o problema dele, e quais são os caminhos que você vai tomar assim que ele falar para você, então, ok, vamos dar as mãos aqui, vamos junto resolver o problema. Você vai lá e entrega. Porque eu já vi muita gente que tem a solução, que tem o caminho, e quando vai entregar, o trabalho vai lá para baixo, a qualidade vai lá para baixo. Então, quando você começa a entender que sempre é uma subida, né? Quando você conquista um cliente, vamos lá, você prospecta, conquista o cliente, você apresentou a solução para ele te pediu proposta, você acompanhou o processo, negociou, fechou. Agora que o problema começa a ficar maior, porque agora o meu papel é manter ele na minha carteira. Então, eu mantenho o foco no cliente. Então, isso constrói uma baita de uma imagem e que... então, é isso. Você não tem quando você tem aquele processo de vendas, esse é o processo de vendas, essa é a magia do processo de vendas, né? Uhum. A Maria escreveu aqui assim, ó, nós somos vendedores o tempo todo, vendemos nossas ideias, peraí que eu perdi, vendemos nossas ideias, nossa imagem, né? É isso que eu me refiro quando eu digo que a gente vai na entrevista de trabalho e a gente está se vendendo, né? Porque assim, se eu tenho uma loja, o que eu faço para mostrar meu produto? Eu monto uma bonita vitrine. Então, quando a gente vende um serviço e a gente vai para a rede social, a gente está montando uma bonita vitrine, né? É a mesma coisa. Quando eu monto lá o que eu vou postar na minha rede social, nada mais é do que uma vitrine. Eu estou colocando ali, expondo, né, divulgando. Quando eu mando o card, eu mandei o card aqui do WebTalk de hoje no Instagram, no WhatsApp. Quando eu envio lá, eu estou divulgando. Oi, eu tenho isso aqui para te oferecer. Isso, né? E eu falo que até para entregar de graça, a gente tem que saber vender. Exatamente. Porque não adianta eu ter de graça essa conversa aqui, que a gente está tendo, se eu não conseguir mostrar para as pessoas o valor que ela tem, para as pessoas virem assistir. Né? Então não necessariamente tem uma troca de dinheiro. Às vezes é algo de graça. Não adianta eu dar um treinamento de graça para alguém se a pessoa não for no treinamento. Exatamente. Né? Então, eu também preciso saber vender a ideia para ela, ou vender um projeto. Então, você falou uma coisa importante. Quer ver um exemplo? Você pega uma proposta para um serviço ou um currículo, né? E tá aquela coisa maravilhosa escrito, com várias fotos, Quando você começa, aí você fala, só que você não conseguiu vender, você não conseguiu ser contratado, você não conseguiu vender seu serviço. Você fala, o que está errado? Talvez você não conseguiu mostrar para o outro lado, para outra pessoa, o valor que tem tudo aquilo. Porque valor a gente não consegue colocar por escrito. Valor a gente vai mostrar isso ao longo da nossa conexão com a outra pessoa. Né? Quando a Maria fala na questão de que vende é você vender ideia, é isso, você tem que ser um expert em vender ideia. Um expert nisso. Você tem que ser uma pessoa. E como que você se torna um expert em vender ideia? Sendo natural, evidentemente, você conhecendo o que você está falando, e você colocando as informações para aquele público que você quer, para o objetivo que você quer, de maneira que você mostre para aquele público que o seu serviço ou o seu trabalho, a sua habilidade do currículo, vai ajudar a resolver o problema. E não vai ser mais um problema. Então, isso é uma coisa também que eu tenho estudado muito isso. Estou querendo entender o que está por trás disso, porque tem muitos profissionais que são bons no que fazem, mas não conseguem converter a venda. Não consegue um emprego do jeito que quer. Talvez seja isso, é você conseguir valorizar, porque vamos pegar uma proposta de serviço, uma proposta de produto. Preço é diferente de valor, né? O preço é uma coisa. O valor que está por trás daquilo é o que você tem que saber colocar para ele ao longo do processo.
Então, isso é para mim assim, é um dos maiores desafios em questões de venda, tanto de produto e serviço, ou da sua imagem, ou de você ser recolocado, você ser contratado, ser contratada, é você criar esse valor por trás das suas habilidades. É muito importante que a gente consiga colocar esse valor de uma forma mais visível para quem a gente mostra o nosso produto ou serviço, né? Não adianta eu não saber que valor tem. Eu sempre falo assim que tu contrataria o teu próprio trabalho, né? Tu compraria o teu produto, né? Tu é alguém que dá valor para aquele produto, porque eu acho que quando a gente vê o valor é quando a gente diz assim, eu sei que isso aí vale até mais do que esse valor, mas infelizmente eu, sei lá, não posso comprar ou não tenho disponibilidade para participar nessa data, mas aí eu enxerguei o valor daquilo. Exato. Né? E aí precisou que a comunicação que aquela pessoa me passou estivesse claro o valor, né? Senão eu não consigo perceber esse valor. Né? Não adianta dizer o preço. Exatamente. Olha só como que funciona hoje. Vamos pegar na prática hoje na questão de você vender alguma coisa no mercado, né? Principalmente com o público que eu trabalho, que é o público de empresa, de indústria. Geralmente o pessoal lá, eles têm, na maioria das empresas, das indústrias, eles têm o chamado orçamento anual, budget, orçamento fiscal, né? E aí, o que acontece? Quando você começa a pegar o jeito na questão de você vender, você já sabe que a maioria das empresas, você tem que ir lá até o final de setembro, porque eles começam em outubro a fazer o budget, então até setembro você tem que apresentar a sua solução para eles lá. Empresa japonesa é até mais ou menos fevereiro, porque o ano fiscal deles muda para março. E agora tem muitas empresas também indo de março a março. Então, olha o que acontece. Quando se desenvolve uma solução nova no mercado e você começa a prospectar o mercado, então você tem alguns contatos e fala, oi, tudo bem, estou fazendo esse tipo de serviço agora. Você tem aí, já começa a ter obstáculos. Primeiro, que a pessoa fala, não estou em época de budget, eu não sei se eu vou colocar isso no meu orçamento. Segundo, eu não preciso disso agora. Então, isso estou falando de vendas agora, vendas vamos dizer, de maneira nativa agora na venda, né? Só que quando você fala para ele, olha, a minha solução aqui, ela é uma solução que vai fazer você economizar um pouco de tempo. Não estou nem falando de dinheiro. Você vai economizar um pouco de tempo que você gasta no seu dia a dia para você fazer coisas que podem ser mais importantes na sua matriz aí de competência da empresa. Olha como muda. Não muda? Então, nesse momento, você chamou a atenção e falou, opa, peraí. Porque ele não está preocupado com dinheiro naquele momento. Ele está preocupado com o seguinte, ele está perdendo um tempo danado numa atividade que ele faz, que não ele está vendo que aquilo é repetitivo, e ele está sendo cobrado por uma outra... Então, pela empresa para apresentar resultado de outras atividades que ele não está conseguindo fazer por conta dessa repetitiva. E você vai com uma solução para aquela atividade repetitiva, entendeu? Então, olha o valor que você coloca naquilo, porque para mim, isso é fantástico. Assim, eu fico feliz só do cliente falar assim, André, quero conhecer. Para mim já valeu. O pedido, lógico, é importante. Para o vendedor, o pedido, o contrato é importantíssimo. Mas para mim, valeu só o fato de falar assim, vamos marcar uma conversa aí para a gente conhecer isso aí. Olha que fantástico que é. Então, é você saber colocar o valor. Então, você vê que não é um valor o valor dele, qual que é o valor dele? Ele está perdendo tempo em atividade repetitiva que está sendo cobrado por indicadores de outras atividades que não está sobrando tempo para ele. Olha que coisa fantástica. Então, você valorizou. Aí, depois, a questão de preço, negociação, se vai fazer esse ano ou não, é outra história. Mas, para mim, valeu porque, consegui captar a atenção dele. Ele entendeu o recado. Então, isso é venda. E o que eu estou falando? O que eu falei de venda até agora, né? É processo. A gente chama atenção, tipo, você chama atenção, esse webtalk que você faz. Eu comentei com você, né, que eu assisti do psicólogo do Vitor, né? O Vitor, na semana passada. Mas foi 45, 48 minutos de conhecimento profundo. E do lado dele e do lado seu. Então, olha que coisa fantástica, olha que valor que você colocou no processo. Né? Então, e eu tenho certeza que conhecendo você,
que você fez aquilo para entregar o melhor para quem estava te assistindo ou que te assistiu depois lá no IGTV, no YouTube. Então, isso é valorizar. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a falar assim, puxa vida, eu sou um baita de um vendedor, hein? Um baita de uma vendedora sem querer. Você, entendeu? Mas Então, aí é isso quando a gente consegue ver o valor, né? É a gente... Ah, que legal, essa conversa que eu programei aqui para ter com o André, a gente vai conversar sobre isso, 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 e a gente vê relevância naquilo. é ver relevância. Né? Esse é E aí a o... gente consegue mostrar para as pessoas o valor daquilo. Né? Eu acho que Exatamente. essa que talvez seja a necessidade de identificar, né? As pessoas saberem identificar qual o valor daquilo que tu está vendendo. Mesmo que não seja Exatamente. tu que passa diretamente a venda, porque a gente tem exemplos assim, né? Se a gente for buscar na história, né? A gente tem exemplos de gênios da arte, né? Vamos falar assim, que morreram pobres e as suas obras depois valiam fortunas. Então, eles não souberam vender, como tu disse, né? De tantos profissionais que não sabem vender aquilo que fazem, né? E olha o que a gente está desperdiçando. Né? E não é para que a pessoa enriqueça, não é só nisso. Eu acho que isso é muito pouco se a gente for pensar, mas é a possibilidade de poder fazer mais, porque o tempo de vida ali que aquela pessoa teve, talvez com muita dificuldade por não conseguir vender o que fazia, muito provavelmente limitou de que ela fizesse mais. Né? Então, assim, se a Com gente está certeza. limitado a produzir só durante em vida, hoje a gente ainda pode gravar aí curso, né? Deixar para É, posteridade, né? Mas se a gente tem a limitação do nosso tempo de vida, o nosso tempo de vida útil ainda, vamos dizer assim, a gente poder fazer mais porque está conseguindo se manter a partir daquilo. Né? Eu vejo muitos empreendedores, as pessoas dizendo, eu não gosto de venda e eu não quero vender. Eu quero fazer. E aí alguém venda para mim. Pois é, mas tu vai ter que vender para que essa pessoa queira vender para ti. exato. Né? E quem melhor do que tu mesmo para vender aquilo que tu faz, né? Então, e aí você começa a ver que o próprio fazer dele já é uma venda, né? Por isso que eu falo assim, que as pessoas, quando começar a entender, então vamos pegar o caso que você trouxe, é legal, do pintor, que ele não soube vender em vida e depois fez sucesso. Então, quer dizer, ele deixou um valor naquilo, né? Só que ele não desenvolveu uma habilidade de vendas para vender aquilo naquele momento. Tem muita gente que a gente hoje tem contato que é assim. A pessoa é genial, tem uma solução fantástica e tem vergonha. Às vezes fala que é vergonha de vender, mas na verdade o que é? É dar o passo de colocar o negócio, de divulgar aquilo lá. Igual você começar, a primeira live sua foi fácil fazer? Não foi. Hoje é a primeira vez que eu estou sendo entrevistado, que eu estou fazendo uma live com alguém, né? Que eu estou feliz, né, por essa oportunidade. A gente fica naquela ansiedade, nossa, como será que vai ser? Onde que eu vou clicar? Eu não sabia, né? Então, só que foi dado o primeiro passo. Quando a gente começar a entender, principalmente as pessoas que têm uma solução, então a primeira coisa para fazer a pergunta se você é um bom vendedor, uma boa vendedora, é o seguinte: eu tenho uma solução que gera valor na vida da outra pessoa, que gera valor na vida do profissional que trabalha naquela empresa? Se a resposta for sim, então você já está com 30%, 40% da sua capacidade de vendas resolvida. Quais são as outras capacidades de vendas? É você prospectar. O que é prospectar? É você anunciar isso para o mercado, redes sociais, site, e-mail, ligação, e aí tem diversas maneiras de fazer isso. E aí, o que eu costumo falar para as pessoas que quer começar um negócio e não sabe por onde começar? Geralmente a dificuldade é essa: como que eu vou divulgar isso? Eu falo o seguinte: começa a ver se a sua solução ela é aplicável para a pessoa, primeiro, se é aplicável para pessoa física ou pessoa jurídica. Se for para pessoa física, dá uma analisada no seu ramo, no seu hall de contatos, mas não são aqueles contatos de amigos próximos, porque amigo próximo não compra nada da gente. São contatos de pessoas que você tem um contato na internet, ou tem um contato que você sabe que aquela pessoa precisa. Então, começa a falar: oi, tudo bem? Olha, eu criei uma solução aqui, eu queria uma opinião sua. E manda para a pessoa. Isso vai trazer feedback. E qual tipo de feedback vai trazer? De
potencializar o seu negócio na questão mental. Porque você vai ter feedbacks fantásticos. Nossa, que legal! E você começa a ver que existe uma coisa que eu chamo que é aderência. Quando a gente começa a entender que existe aderência, o que é aderência? A minha solução, ela é aceita no mercado. Olha, as pessoas se interessam por isso. Aí eu falo o seguinte, quando você tiver essa posição, 80% das vendas, do seu processo de venda, está pronto. Porque você tem 40% que é o quê? A sua solução é útil para alguém, ou para alguma pessoa física ou pessoa jurídica, e aí você deu um tiro de alerta, você começou a falar com as pessoas, e as pessoas aderiram. Opa, é legal. 80% está resolvido. Quais são os outros 20%? Aí você tem que construir a maneira que você vai apresentar, como que você vai conduzir isso. Então, você vê que a parte principal, o problema maior que eu vejo está em você dar esse tiro de alerta, e você anunciar isso. Então, o que eu costumo fazer? Eu não coloco nada na internet antes de eu jogar para um público que eu tenho contato, que eu conheço. Aí, beleza, eu tive essa informação, aí eu vou para o mercado, eu vou para o anúncio, né? Para o anúncio, vamos dizer, efetivo, né? Então, esse é, assim, para mim, eu vejo que a maior parte, eu não sei o que você acha disso, mas a maior parte do problema, vamos dizer, para quem tem uma solução e acha que não é para vender, é a aderência. É falar, ela é legal no mercado, entendeu? Então, isso é uma coisa que para mim seria assim, fundamental você dar um passo e vamos ver o que vai dar, né? É isso aí, né? Tu falando assim, eu fico ouvindo esse teu passo a passo da venda e colocando ele dentro de quando alguém está buscando um emprego. O Thiago está dizendo aí do networking, né? O quanto é importante a gente sempre manter as redes de contato, e a Daisy dizendo que os amigos próximos não compram mesmo. Às vezes até compram, né? Mas a maioria não compra. E tem estudo falando isso. É verdade. Mas aí é importante a gente lembrar, assim, os meus amigos, de forma geral, eles me conhecem como amiga, não como profissional. Então, até para recomendar, eles talvez me recomendem porque são meus amigos, e não porque eles me reconhecem como uma boa profissional. Exatamente. Né? Então, assim, talvez eles sejam bons para prospectar novos amigos, né? Mas não Aí pode ser, né, desse. Então, assim, eu consigo enxergar muito bem esse teu passo a passo aí, né? Muito simplificado, claro, né, que tu trouxe, para o processo de quando uma pessoa está procurando trabalho, porque tu fala assim, primeiro eu preciso saber se aquilo que eu tenho a oferecer é relevante para alguém. Eu faço isso em relação ao meu trabalho, mesmo que eu queira um emprego, mesmo que eu queira ser funcionária de alguma empresa. Isso que eu tenho a oferecer é relevante para alguma empresa? Acho que é. Para qual empresa? Para qual área? Não é para tudo, né? Depende de qual qualificação eu tenho. Encontrei a relevância, eu vou começar a divulgar, eu vou começar a contar para as pessoas, eu vou começar a enviar meu currículo para alguns lugares, né? Eu vou buscar pela minha rede, eu vou buscar onde é que as pessoas que me conhecem profissionalmente, aí é importante, né? Para que essas pessoas saibam que eu estou procurando um trabalho, que elas possam me indicar para alguma oportunidade que elas saibam, né? Olha o processo de vendas aí, né? Você está testando, você está verificando se a sua solução ajuda alguma outra empresa, ajuda a empresa lá a resolver. Você está testando aderência, né? E você está prospectando, você está indo atrás daquela informação. Por isso que eu vejo assim, quando você pega pessoas, profissionais, buscando um emprego, buscando uma recolocação, tentar enxergar, e é um trabalho que tem que ser feito realmente assim, eu acho que é um trabalho de interiorização grande, e falar o seguinte, quais são as minhas maiores habilidades? E o que as minhas habilidades geram de valor por onde eu já passei, já gerou de valor, e o que eu posso gerar de valor para onde eu for trabalhar, para onde eu quero trabalhar. Porque lógico, quando você está buscando recolocação, buscando emprego, você manda currículo para um monte de lugar. Mas você não vai mandar para a empresa que você não faz parte da sua área de atuação, né? Então, você tá garimpando, você está captando, só que nesse momento, imagine que você seja chamado. E aí, ou melhor, você manda o seu currículo.
talvez no currículo, sim, você tem que tentar. Aí eu não sei como fazer isso, é você que é a mestre nisso, mas como você coloca no currículo os seus valores na questão do que, olha, o que a minha habilidade gera esses valores que vai resolver esse tipo de problema para você, para sua empresa. Dessa forma, eu acredito que é uma maneira de dar uma destacada no currículo, né? Não sei, isso faz sentido? É. Porque eu estou Sabe que trazendo a venda para isso, as técnicas de venda para isso, né? é, é isso, é fundamental ter essa clareza, né? Teve um webtalk que eu conversei com o Dariano Tolfo, a gente falou, carreira é mais do que currículo. E a gente conversou sobre isso, né? Sobre as experiências de vida terem valor e que elas não estão no currículo. Né? Não só aquelas experiências Exatamente. profissionais e as qualificações, as formações, isso está no currículo, mas é aquilo que eu não coloco no meu currículo. Aí eu vou esperar o momento da entrevista, talvez esse momento não chegue. Né? Então, quem não assistiu, está Exatamente. lá no YouTube, a gente gravou uma segunda edição, está lá no YouTube, lá no canal Escola de Descobertas, assiste lá. É muito nesse sentido do que tu está dizendo, assim, né? Da gente conseguir incluir no currículo, e essa é a minha sugestão, incluir no currículo de alguma forma, me pede ajuda, quem quiser ajuda e estiver procurando trabalho, me pede ajuda, eu ajudo a colocar essas informações de uma forma sucinta, claro, mas de alguma forma tu dizer um pouco mais sobre ti, além das tuas experiências profissionais e das tuas qualificações, né? Algo que seja sobre as tuas experiências de vida, porque isso também é valor, né? E isso às vezes tem mais valor do que o que é profissional, né? Nossa, demais. Você quer ver? Eu vendi por muito tempo, eu vendi um trabalho na área técnica de engenharia elétrica. Por muito tempo eu vendi isso. E eu cheguei a um momento que eu fazia apresentação assim para a empresa, assim, tinha 17 pessoas na sala, isso me tocou demais. E eu apresentei, eles trouxeram o problema deles, eu fui lá apresentando a solução e falando, tal, 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 tal. E aí, no final da apresentação, eu fui lá, todo mundo me cumprimentou. Aí o pessoal foi lá na Bahia, isso, lá em Salvador. Aí veio uma pessoa, estava naquela rodinha já, eu desmontando meu notebook, e uma pessoa querendo usar a sala, tal, eu desmontando o notebook, correndo, e o cara perguntou para mim assim, você é engenheiro? Ou melhor, você se formou em qual escola de engenharia? Eu falei assim, não sou engenheiro, não consegui concluir a faculdade de engenharia, rapaz, essa correria. Você não é engenheiro? Aí eu fiquei pensando, meu, eu estou resolvendo o problema do cara, que ele não sabe como resolver. Eu apresentei tudo para eles aqui, todo mundo me deu parabéns e agora ele está desconfiando que eu não sou engenheiro. Aí me veio aquela história, né, de quando aquela pessoa que, mais ou menos assim, que ele foi no emprego lá da Microsoft, né, na década de 80, e ele não conseguiu passar na vaga de faxineiro lá, que tinha de limpeza na Microsoft, e ele pegou $20, comprou uma caixa de laranja, né, e começou a vender, depois ele virou o maior vendedor de hortifruti dos Estados Unidos. E aí faturava bilhões. E aí na entrevista da Forbes, o repórter que entrevistou ele falou assim, me dá seu e-mail. Eu vou te mandar aí o... Né? Ele não foi contratado lá na Microsoft porque ele não tinha e-mail. E aí ele falou assim, eu não tenho e-mail. Manda para minha secretária. O senhor não tem e-mail? Se o senhor for... Imagina o senhor sem e-mail, essa coisa que o senhor construiu, imagina o senhor com e-mail, então. Eu falei assim, eu iria trabalhar na limpeza da Microsoft. Então, quer dizer, é a maneira que você coloca o valor no processo, como que você vai valorizar o seu trabalho, as suas habilidades. E aí você trouxe uma coisa interessante, que é a experiência. Eu acho que a experiência, ela tem que estar presente a gente tem que valorizar a experiência da pessoa. Né? Então, só que tem gente que eu conheço assim, que não valoriza a própria experiência. Está preso lá naquela questão de formação. Não, mas traz experiência para o processo e vai ver onde que você vai chegar. O quanto que você consegue dar salto, né, no seu processo de qualquer coisa que for fazer na vida. Né? É verdade, a parte técnica é bem mais fácil da gente aprender, né? O Thiago colocou ali as soft skills, né? As soft skills, para quem não sabe, são as competências comportamentais, né? É isso. As soft skills são uma forma ainda inicial, eu acho que não é tudo, mas é uma forma da gente falar um pouco mais sobre a gente mesmo. Mas a minha sugestão é colocar um pouco mais além das soft skills no currículo, né? Informar um pouco mais das nossas experiências. André, para a gente se encaminhando para o final, eu queria que tu colocasse algo que tu considera que seja relevante para quem está aí nos assistindo, quem vai assistir depois gravado,
que tu queira deixar como uma mensagem final aí para a gente ir encerrando a nossa conversa. Legal. Bom, eu tenho assim uma questão que eu falo demais para as pessoas que eu converso sobre vendas, né? Que a primeira coisa que você tem que pensar não é nem vender o seu serviço, o seu produto, é o que você vai fazer para você encantar o seu cliente. Então, traz isso para a sua situação de encantar o entrevistador do novo emprego, traz isso na situação do seu serviço, do seu produto. E o que é encantar o cliente? Para mim, existe uma diferença entre cliente satisfeito e cliente leal. O cliente satisfeito é aquele cliente assim, olha, legal, Simone, que legal o seu treinamento, mas ele pode buscar outro cliente, outro fornecedor, porque ele quer conhecer novas oportunidades. O cliente leal vai falar assim, Simone, manda a proposta aí para os treinamentos da semana que vem, ou do mês que vem. Porque ele está encantado por você. E o que é estar encantado? É simplesmente você fazer o que você faz, bem feito, e você atender aquela pessoa com respeito. Respeitando o tempo dela, respeitando o tempo do processo de venda, de compras dela, respeitando a necessidade dela daquele momento. E justamente agora, nesse momento que a gente está vivendo, né, de baixas em negócios, não adianta eu querer forçar a barra. Forçar a barra agora vai ser pior. Então, quando eu começo a entender isso, respeitar esse momento, eu estou fazendo um processo de encantamento. A minha imagem está sendo vendida de maneira sem eu querer vender. Por quê? Eu estabeleci com o outro lado, com a outra pessoa, um processo de respeito, um processo de conexão. Então, quem quer, assim, quem se quiser entrar na área de vendas, quem for da área de vendas, ou quem fala assim, não é para mim a venda, está aí a prova de que o encantamento é para todo mundo, né? Nas relações. Então, por isso que eu quero deixar aqui para todos muito sucesso, um abraço, muitas vendas, querendo vender ou não, porque a gente vai sempre vender. E quero agradecer demais você mais uma vez pela oportunidade. E dizer que eu estou à sua disposição sempre que você precisar. Tenho um respeito muito grande por você, como pessoa e como profissional. Muito obrigado e sucesso para você também, Simone. Obrigada, querido. Sabe que isso que tu fala em relação ao encantamento, eu trabalhei por 6 anos no varejo, e no varejo eu aprendi isso, sabe? O que a gente precisa fazer pelo cliente é encantar o cliente. Né? E eu carrego esse aprendizado, e na verdade muito aprendizado que eu tive no varejo, mas eu carrego isso, o encantar o cliente, porque eu não preciso necessariamente entregar o meu serviço e ele me dar o dinheiro em troca. Né? Eu posso encantar ele sem mesmo que ele compre o meu serviço ou o meu produto. Né? Isso é fundamental. Eu fico bem feliz que você tenha trazido essa mensagem final aí para a gente poder concluir a nossa conversa. Também te agradeço muito pela tua disponibilidade em participar aqui. E quem não segue o André, siga o André, ele vai fazer de novo o desafio dos 21 dias de live, né, com dicas de vendas. Vale muito a pena, eu assisti várias, eu recomendo muito. Lembrando que depois eu subo lá para o YouTube também, fica disponível no canal Escola de Descobertas. Quem não se inscreveu, se inscreve lá no canal. Já aciona o sininho para receber as notificações. A gente está construindo lá aos pouquinhos o canal. E se a gente conseguir, né, André, que as pessoas peguem um pouquinho aí do que a gente conversou, nosso objetivo foi alcançado, né? Fico muito feliz de ter compartilhado essa conversa junto contigo. Conta comigo também para outras oportunidades que a gente possa ter. Muito obrigada a todos que estiveram presentes aí também. Legal, eu que agradeço. Muito obrigado a todos também. Um grande abraço. Muito obrigado, Simone. Obrigada, querido. Tchau, tchau. Tchau Tchau, para até todos. mais. Até mais. Tchau.